Oscilações de temperatura, calor extremo, frio fora de época e chuvas intensas que causam enchentes são consequências das mudanças climáticas agravadas pelo desmatamento. Entre 2019 e 2023, o Brasil perdeu 8,5 milhões de hectares de vegetação nativa, sendo o Cerrado o mais afetado. Para reverter este cenário, os sistemas agroflorestais surgem como uma solução promissora, integrando agricultura e preservação ambiental. O bioma cerrado, né, ele é um bioma com várias fitofisionomias e ele tem sofrido ao longo dos anos com o processo de desmatamento. Nós acabamos agora de informações sobre um dado relevante de um aumento de 9% do desmatamento quando a gente compara o mês de agosto a julho desse ano em relação ao agosto e julho de 2022 para 2023. Então isso tudo afeta, como o ecossistema se equilibra. E os sistemas agroflorestais, essas novas estratégias que são aplicadas nas áreas produtivas, elas são de extrema importância para trazer e buscar esse equilíbrio no sistema de produção. O sistema agroflorestal nesta propriedade em Serra do Salitre, Minas Gerais, ainda são recentes. O projeto teve início em janeiro de 2023 em parceria com o Consórcio Cerrado das Águas, uma plataforma colaborativa que agrega esforços para a preservação e conservação ambiental. Bom, considerando esse cenário de mudanças climáticas e de todo esse impacto que a agricultura tem, a agropecuária, tem sofrido, o consórcio oferta aos produtores, através de uma análise de risco, estratégias para reduzir esses impactos e para combater esses riscos. Então, os sistemas agroflorestais eles são arranjos individuais compostos por árvores, que são introduzidas em sistemas já maduros, em cafés já implementados, por exemplo, ou sistemas como esse que foram implementados juntos. Então aqui o café e as árvores foram plantadas no mesmo momento e cada árvore, aqui presente, foi pensada para trazer um benefício para essa lavoura de café. E a busca é sempre essa, de trazer o equilíbrio, buscando e se espelhando nos sistemas naturais, na vegetação nativa, para que aqui a gente tenha uma produção melhor, com maior capacidade e maior resiliência climática. O sistema agroflorestal, os arranjos eles podem variar, podem ser compostos de espécies frutíferas, como a gente tem aqui, por exemplo, a bananeira. Podem ser espécies compostas por árvores que a gente chama de serviço, que são aquelas árvores do manejo conservativo, onde essas árvores elas aumentam a quantidade de inimigos naturais das pragas da lavoura do café, por exemplo. A gente tem diversos arranjos, Só que esses arranjos eles precisam ser pensados e analisados para atender a individualidade de cada produtor e de cada área. A família Pellegrini iniciou a produção de café nos anos de 1940 no interior paulista e se estabeleceu no Cerrado Mineiro nos anos de 1970. Hoje a produção é liderada por duas irmãs que implementaram o sistema agroflorestal, integrando o café, frutas e árvores nativas para recuperar o solo e fortalecer a resiliência da produção de café diante das mudanças climáticas. A gente tinha a ideia de trabalhar com o sistema agroflorestal, a gente já conhecia de outras regiões, a gente acompanhava algumas agroflorestas pela internet. Surgiu um dia a visita do Consórcio Cerrado das Águas, da bióloga e da agrônoma naquela ocasião, e a gente manifestou a nossa vontade de fazer um sistema agroflorestal aqui. Essa área aqui, antes, era uma área de pastagem que não estava sendo utilizada por nós, então a gente escolheu essa área porque é uma área de menos de 1 hectare, menor, que era mais fácil da gente acompanhar, sabe? A primeira ação do plantio que teve aqui foi no início de 2023, janeiro de 2023, que foi a plantação das árvores, das frutíferas, que são as bananeiras, os cítricos, abacaxi, e árvores como o fedegoso, o ingá, aguapuruvu, porque era um consórcio já pensado com o café, com a associação com o café.
E nesse ano, no início do ano, foi que plantamos o café nas entrelinhas dessas árvores, dessas frutíferas. Além do grande potencial de contribuição para a mitigação climática, os sistemas agroflorestais também podem aumentar o acúmulo de nutrientes e carbono no solo, atrair polinizadores, melhorar a produtividade e diversificar a renda desses produtores. A região do Cerrado Mineiro e o bioma cerrado, a gente tem previsões de muita seca e períodos cada vez maiores de seca. Considerando o nosso foco a água, esses sistemas eles são fundamentais para reter a água no solo, da cobertura da copa, tudo isso beneficia essa retenção de água do solo, além da melhoria da qualidade do solo também, né? A questão do nitrogênio, a questão da matéria orgânica sobre essa área, isso tudo traz benefícios para a lavoura. E nós temos também outros benefícios, como o microclimático, né? A manutenção do microclima, da redução da temperatura e proteção da geada, né? Como nós vimos, a lavoura do lado ela sofreu um pouco mais com a geada e aqui a gente já percebe uma resiliência maior, mesmo com mudas pequenas de café, no suporte a esse efeito, né, de baixas temperaturas. Na fazenda da família Pellegrini, a agrofloresta foi desenhada seguindo uma lógica de produção, levando em consideração solo, clima, composição de espécies, arranjos e o objetivo com a produção, no intuito de garantir que as espécies trabalhem juntas com a lavoura de café. Que a gente tem várias espécies companheiras de árvores, né? Não foi à toa que elas foram plantadas próximas uma das outras. Essa aqui é a guapuruvu. Ela tem uma excelente biomassa, então quando as folhas começam a cair, os galhos, vai ser muito importante porque ela vai cobrir o solo. E a gente precisa começar a pensar na superfície da terra, né? Como que a gente quer ver as nossas paisagens daqui em diante, né? Que é o fedegoso, ela é uma excelente polinizadora. Então, ao lado da fedegosa, a gente tem o ingá, que atrai os inimigos naturais das pragas do café. Então, esse conjunto de árvores não foi colocado aqui à toa. Essas árvores têm funções diferentes e elas ajudam nesse consórcio, inclusive com o café. A cafeicultora destaca alguns benefícios já notados após a implementação do sistema agroflorestal. Nesse pouco tempo, a gente notou esse enriquecimento do solo por causa de algumas árvores específicas. Notou que o microclima também foi benéfico para ficar uma área mais fresca, né? Assim, o solo também, a temperatura do solo, ela tem uma grande diferença do solo com cobertura para o solo sem cobertura. A gente fez uma medição quando a gente fez a cobertura a primeira vez e deu uma diferença de 3 graus abaixo. Para o café, para ele não estar em pleno sol, né? É muito importante as sombras das árvores para ele crescer com menos estresse. A família também pretende aumentar a fonte de renda com as espécies frutíferas. Para a gente também ter uma outra fonte de renda, que não só o café. Mas com certeza elas no sistema ajudam também na produção do café.